Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Mônica Damucci, do Museu Ciência e Vida. Lembrando que eu sou uma mulher branca de 59 anos, com cabelos e olhos escuros, e hoje estou usando um óculos aqui de tartaruga, vestido uma blusa marrom, par de brincos dourados e um colar com 3 corações. E no episódio de hoje, Mulheres na Indústria de Equipamentos Médicos, a gente vai falar sobre como a profissional engenheira desenvolveu a cultura de segurança do trabalho nas empresas com as quais ela trabalhou. E para isso convidamos a nossa queridíssima Carolina Frankenfeld. Oi, pessoal. Obrigada, Mônica. É um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da minha experiência. Honrada que vocês tenham achado interessante, né, o que eu faço, a minha jornada. Então, super feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, assim, Seja muito. Seja muito bem-vinda, Caroline, ao nosso podcast. É uma honra para a gente é que se sente honrado de ter você aqui participando. Estamos super felizes. Mas antes da gente começar a conversar, queria te pedir para você fazer a sua audiodescrição. Depois você pode se apresentar. Fica à vontade que o espaço é seu. Tá ótimo. Bom, meu nome é Carol Pinheiro, né? Eu sou uma mulher. Vou dizer, eu sou uma mulher negra, eu me considero uma mulher negra, né? Eu estou aqui com uma blusa vermelha, eu estou usando brincos brancos e, sei lá, um brinco tem uma pedrinha branca e uma pedrinha marrom. Eu estou usando um blazerzinho marrom e eu estou de rabo de cavalo hoje. Não estou usando óculos, apesar que eu preciso de óculos, mas hoje eu estou sem óculos aqui para parecer um pouquinho mais informal para vocês aqui. E, bom, me apresentando, Mônica, eu sou engenheira, né, como você disse, eu tenho 49 anos, trabalho com engenharia já há 25 anos, então eu tenho 25, me formei em 2001, antes eu já estava como estagiária, então posso arredondar aí para 25 anos, já que eu estou trabalhando com engenharia, e hoje eu trabalho para uma empresa de equipamentos médicos, como você disse, que se chama GE Healthcare. Né? Então, ela é uma multinacional que o principal, né, o trabalho dela é não só vender os equipamentos e fazer manutenção dos equipamentos, como também fazer a manufatura desses equipamentos, né, fabricação. Então, a gente fabrica, a gente vende e depois a gente tem todo o serviço de operação, de manutenção desses equipamentos. Tá? Então, hoje eu trabalho com pessoas incríveis, essas pessoas estão em diferentes países da América Latina, porque eu dou suporte para a América Latina. Então, eu tenho gente trabalhando comigo na Argentina, no México, na Colômbia, no Peru, Brasil, Porto Rico. Então, é bem grande, né, o escopo. E o que eu faço é o que a gente chama de EHS, né? Então, na verdade, eu sou gerente de EHS. EHS quer dizer Environmental Health and Safety. Então, meio ambiente, saúde e segurança. Então, eu sou responsável por essa área na América Latina. Né? Para sair um pouquinho do que é o trabalho, do que só falar de trabalho, eu também hoje faço uma participação numa banda que se chama Laço de Fita. Então, eu hoje toco percussão nessa banda e canto também um pouquinho, porque é uma grande paixão minha. Então, eu tento também trabalho duro, mas vamos botar assim, também tento me divertir fortemente também. Então, isso é uma grande fonte de prazer para mim. Né? E, de novo, super feliz aqui para falar com vocês, ter esse bate-papo hoje. Muito legal. Pessoal que canta é animado, né, Kika? Porque a Val Becker, que é a nossa produtora, ela também canta, também toca, é uma galera animada. Então, esse nosso episódio promete. Então, bom, maravilha, né? Gente, ela tem uma trajetória ímpar, com certeza tem muito conteúdo interessante para compartilhar conosco. Mas vamos lá. Agora falando sobre a sua opção pela área de tecnologia, né? Especificamente pela engenharia civil. Você sempre sonhou em ser engenheira? Você tinha algum exemplo de pessoa graduada na sua família ou no seu círculo de relações?
Então, eu não vou dizer que eu sempre sonhei em ser engenheira, né? Não foi bem assim, mas eu sempre me interessei muito pelo funcionamento das coisas. Então, essa ideia da mecânica, né? Eu ganhava um brinquedo, eu queria abrir para ver como é que funcionava, assim, então, sabe, os eletrodomésticos, alguma coisa quebrava em casa, eu mesmo criança eu queria tentar consertar, eu achava que eu ia ser capaz de consertar, então eu sempre tive muito essa curiosidade, né? Uma coisa que, assim, eu me lembro que me chamava muita atenção era passar na rua, ver aqueles prédios enormes sendo construídos, eu falava, meu Deus, quanto tempo isso demora, como é que é isso, né? Então eu sempre realmente tive esse interesse. E aí, enfim, meu pai era engenheiro mecânico. E de alguma forma eu acho que, eu não sei se ele, não acho que foi por querer, né? Não acho que foi uma coisa intencional, mas eu acho que sim, ele ser engenheiro e eu ver os projetos que ele fazia, as viagens que ele fazia para melhorar os processos, ele trouxe engenharia de produção, foi um dos caras que trouxe a engenharia de produção para o Brasil, então aquela coisa nova de começar a olhar para um processo e tentar melhorá-lo, né? Tentar fazer com que ele desse mais, ou seja, com os mesmos recursos, mas você mexendo num design, mexendo numa ferramenta, mexendo, né, nos tempos, enquanto você tem que se deslocar para ir para lá e para cá, né, dentro daquela operação, o quanto mexer nisso alterava o resultado. Então, eu comecei a me apaixonar por essa história. E aí eu acabei fazendo engenharia civil, porque na época me pareceu assim uma engenharia mais assim palpável, uma coisa que, né, eu via o edifício, eu via. Então eu falei assim, cara, eu acho que essa formação vai ser legal para mim, e aí eu decidi por aí. Mas sim, eu tive meu pai me influenciando um pouco nisso, e essa curiosidade que vem né, de criança, de entender a engenharia das coisas. Então, eu acho que foi por isso. Ah, muito legal. Bom, você fez a sua graduação na Engenharia Civil na UERJ, e antes de seguir para o mestrado, já vou dando spoiler aqui que você fez mestrado, mas você fez uma formação em Engenharia do Petróleo e depois fez uma especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho. Sabemos que a engenharia é uma área que tem um amplo mercado de trabalho, mesmo profissionais que não possuem pós-graduação. O que te levou a seguir para essa vertente assim de super especialização? Peraí, Mônica, que eu acho que não funcionou o que eu fiz. Peraí. Eu desliguei esse negócio. Não sei por que ele... Peraí. Agora vai. Agora sim. Lá vou eu. Então, sim, fiz engenharia civil. Eu fiz engenharia civil na UERJ. E depois eu fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho na FRJ. Mas eu me formei em 2001, né? Então eu me formei e eu estagiava em uma empresa de engenharia que prestava consultoria para uma empresa do ramo de petróleo. Né? E aí isso me motivou a fazer, porque como eu estava, era meu primeiro emprego, e aí eu queria, né, mostrar que eu estava aprendendo, que eu estava interessada, e realmente eu estava. Na verdade, a engenharia de petróleo, por mais que tenha essa vertente, né, da poluição, que é muito ruim, é realmente uma engenharia fascinante. Né? Então, eu fiquei interessada em entender um pouco mais, né, um pouquinho mais a fundo, e aí eu fui fazer essa pós-graduação no ramo de petróleo. Eu aprendi bastante dessa indústria. Mas logo depois de eu ter finalizado essa pós-graduação, eu saí dessa empresa e fui trabalhar na GE. E aí o engraçado é que quando eu fui trabalhar na GE, eles me contrataram justamente para dar suporte para um projeto offshore. E aí, para quem não sabe, o offshore um projeto offshore é um projeto fora da costa, né? Então é uma plataforma de petróleo. Então eu fui contratada, meu primeiro emprego na GE foi para um projeto offshore, um projeto de uma plataforma. Eu precisava ir até a plataforma, então eu precisava pegar helicóptero, precisava ir para lá, ficar alguns dias embarcada. Então foi uma coisa muito diferente, né, de tudo que eu conhecia, foi assim, muito aprendizado, muito desafio nessa época. A GE, nessa plataforma, ela fazia a operação e a manutenção das turbinas de geração de energia.
A gente não era dono da plataforma, não era um negócio que a GE tinha na época, né? Então, o que ela tinha mesmo era parte de energia. Então, nós éramos subcontratados dessa empresa que era, vamos botar assim, a responsável pela exploração do petróleo. Nós éramos subcontratados para fazer essa manutenção e operação dessas turbinas de geração de energia, né? E aí, eu fui contratada justamente para garantir que as pessoas que faziam esse trabalho fizessem de forma segura, cumprissem os procedimentos, conhecessem os manuais, conhecessem os riscos das tarefas, conhecessem os riscos para o meio ambiente, né? Então, assim, aí eu vi assim, cara, me achei, é isso que eu quero, porque o que eu vou fazer é trabalhar com a vida das pessoas, né? O que eu vou fazer, o que eu vou fazer nessa empresa aqui vai interferir diretamente na vida das pessoas, na vida né, da fauna, flora. Então, eu me apaixonei. E aí, a gente sabe como é que é paixão, né? A gente cada vez quer se aprofundar mais, cada vez quer se aprofundar mais, aí realmente, como você falou, aí eu quis ir para o mestrado, aí do mestrado eu fui para o doutorado, e aí para o doutorado realmente eu acabei fazendo ainda um pós-doc, para ter certeza mesmo que alguma coisinha desse espaço enorme eu domino, ou chego perto, né, do que seria dominar, ou conhecer vastamente. Estou sempre aprendendo, então, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente sabe pouco, né? Então, em 2013, eu acabei o meu pós-doc também lá na UERJ. Então, essa é mais ou menos a história dessas formações. Ah, legal. Bom, querendo ou não, né, o mestrado, o doutorado é uma formação assim bem acadêmica, né? Você fez essa formação em engenharia ambiental, depois o doutorado em ciências ambientais, que é uma coisa bem acadêmica, muito embora você aplique, né, no seu também consiga aplicar no mercado onde você atua. Mas você pensa também em dar aula, né, em ter assim uma veia acadêmica mais forte? Então, Mônica, é interessante essa tua pergunta, porque toda essa formação, né, inclusive dentro da GE, se você for ver, quer dizer, dentro da GE, eu estou usando aqui o meu exemplo, mas dentro das empresas não, assim, a gente não é uma coisa muito corriqueira você encontrar alguém que queira seguir, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado. O pessoal costuma fazer mais MBA, né, uma coisa mais voltada para a gestão, mais voltada para o corporativo. E, cara, eu amo dar aula. Na verdade, eu adoro aprender coisas novas e eu vejo, né, que para aprender, né, o ensinar também você aprende demais, né? Então, eu acabei indo por essa vertente também. Então, eu fui professora da UERJ, eu fui professora substituta uns 4 anos. Então, eu dava aula lá na UERJ. Eu fui professora da pós-graduação da enfermagem do trabalho da UERJ também uns 5 anos. Eu fiz, quando eu fui morar em Macaé, justamente nesse primeiro emprego que eu tive na GE, antes de estar nesse negócio agora de equipamentos médicos, eu morei em Macaé uns 4 anos, né, justamente para ter acesso a essa plataforma. O projeto era em Macaé, que é conhecido no Brasil como a cidade, é o polo do petróleo, né? Então, assim, fui morar lá 4 anos e tem uma faculdade lá, né, em Rio das Ostras, que se chama Faculdade Cenecista. E aí eu também me aventurei. Dei algumas aulas, se eu não me engano, um pouquinho mais de um ano de aula lá, nessa faculdade. E, bom, enfim, hoje eu continuo dando aula, eu estou como eu acabei o pós-doutorado, o meu orientador me chamou para ser uma professora convidada junto com ele. Então, hoje eu dou aula para o mestrado, para o mestrado e para o doutorado da UERJ, na parte ambiental, de segurança. Então, nós damos todo ano, eu tenho um semestre que a gente oferece uma disciplina para essa área, né, para essas pessoas, e é um prazer enorme para mim, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, inclusive, é dar aula. E aí eu uso isso, né, que é aqui essa experiência para dentro da empresa,
eu uso essas dicas, eu vejo, né, você estando dentro da academia, você acaba aprendendo também como você busca mais a pessoa que está tendo a aula, como é que você consegue prender essa pessoa, e aí eu acabo usando muito essas técnicas lá nos meus treinamentos, quando eu tenho que dar um treinamento dentro da empresa, então acabo achando que, não sei se é uma percepção só minha, mas eu acabo achando que os meus treinamentos lá na empresa acabam sendo também bem legais, assim, interessantes, porque eu tento utilizar essa experiência de fora da empresa, essa experiência acadêmica, para me ajudar aí também. Ah, muito legal, acabar tendo uma dupla competência, né? Muito bom. Bom, como você já disse, né, você trabalha na GE, que é a General Electric, e vem consolidando a sua carreira na empresa desde 2002, né? Bastante tempo. Você já falou um pouco do seu trabalho, mas você poderia se aprofundar um pouco mais sobre como é o seu cotidiano de trabalho no dia a dia hoje? Tá. Então, meu dia a dia é corrido, assim, eu dou suporte para 13 profissionais de segurança e meio ambiente, né, são pessoas formadas com essa formação, tanto técnicos quanto engenheiros, enfim, gestores, eles estão espalhados pela América Latina, acho que eu já falei isso, né, e esse grupo de pessoas, eles trabalham no sentido de garantir que as políticas da empresa sejam seguidas, né, então, que os funcionários da empresa se envolvam com o tema, que participem das campanhas, entendam a importância, né, a importância de seguir o manual, a importância de seguir os requerimentos, de fazer os treinamentos, de parar o trabalho quando tiver algum tipo de incerteza, porque é isso que vai gerar o acidente, né? Então, o nosso trabalho ele é cheio de desafio, porque todo dia aparece uma situação diferente, todo dia tem alguma coisinha que foge do que a gente já tinha planejado e a gente tem que revisar, parar, entender se a gente está com todos os controles para garantir a segurança dos funcionários, dos pacientes, da comunidade, do meio ambiente. Então, é uma visão bem holística, né? A gente trabalha com colaboradores que fazem, por exemplo, instalação de equipamento médico, né? Então, a gente pensar aqui, o que seriam os equipamentos, né, médicos? Né? As ressonâncias magnéticas, as tomografias, mamografia, raio-x, tudo isso a gente trabalha. Então, desde a gente instalar, né, a gente vende, aí a gente tem aquela máquina enorme, né, 7 toneladas, uma ressonância magnética. Então, a gente tem que entregar isso. Né? Imagina, um equipamento desse porte, a gente tem que entregar num hospital, numa sala que vai ficar no 8º andar. Né? Então, olha os desafios nessa entrega, porque quando a gente vê o equipamento lá dentro da sala e a gente está entrando naquela macazinha para esperar aqueles 20 minutos, né, até acabar o exame, a gente não pensa em todos os desafios que essa máquina, que a gente teve que vencer para que essa máquina pudesse chegar ali. Né? Então, assim, é um trabalho diário, corrido, assim, no sentido de desafio, de coisa diferente, o que, na minha opinião, faz ele ser muito, assim, interessante, faz ser uma coisa muito... dá vontade, né, de trabalhar com isso, porque todo dia é algo diferente que você vê, é algo diferente que você aprende, é algo diferente que você tem que se aprofundar, entender, e, de novo, sempre trabalhando com a vida das pessoas, o que faz isso ser muito apaixonante também. Então, o meu trabalho, eu diria que é corrido, cheio de desafios, cheio de aprendizado, e no fundo também, assim, com muito, eu diria, com muita parceria, porque para fazer isso acontecer, não dá só para essas 13 pessoas fazerem isso acontecer, é fazer acontecer em cada pessoa que trabalha na empresa, né? Então, todo mundo tem que colocar a segurança e meio ambiente em primeiro lugar, todo mundo tem que fazer a sua parte, e o que a gente faz, na verdade, é facilitar isso, né? Mas é um trabalho assim, de parceria mesmo, de conjunto, de vamos lá junto, vamos fazer acontecer, vamos fazer isso ser seguro, todo mundo vai voltar para casa do jeito que entrou aqui, e isso dá assim, muita satisfação no final do dia. Ah, muito legal, quer dizer, um trabalho de coletivo, né? Coletivo. Desenvolvimento coletivo dessa cultura, né, da segurança, né? E é importante também para o paciente, né? Você acha que quando a gente entra, como você falou, né? Quando a gente entra para fazer o exame, não se dá conta, né, de todas as questões envolvidas ali, os perigos e tal. Exato. E é muito, assim, reconfortante, né, saber que as empresas têm essa equipe por trás, né, cuidando
Vou lembrar disso agora, toda vez que eu for fazer mamografia, eu vou lembrar de você. Olha lá, vê se tem a bolinha da GS. Se tiver a bolinha da GS, você fala assim: ah, posso entrar que eu estou tranquila, não vai acontecer nada comigo, tá com manutenção em dia. Primeira coisa que a gente pensa são nos clientes, são nos pacientes. Então, toda a manutenção que a GE faz, estou fazendo spoiler aqui da minha empresa, mas, obviamente, toda grande empresa de equipamentos médicos vai pensar da mesma forma. Colocar o paciente, não pode colocar o paciente de jeito nenhum em risco. Na hora que você entra naquela maca, tudo tem que estar funcionando perfeitamente. Então, essa máquina ela tem que estar calibrada, né? A parte de radiação que é emitida tem que estar calibrada. Tudo é feito de uma forma pensando no paciente em primeiro lugar, pensando no cliente em primeiro lugar. Então, pode entrar tranquila que não vai acontecer nada. É tudo muito bem gerenciado e com foco em segurança. Ah, que ótimo. Então, Caroline, você está entrando nessa grande multinacional, né? E vem construindo a sua carreira degrau a degrau, né? Começou lá em 2002, de forma sólida, bastante consistente. Ao longo dessa trajetória, né, já de mais de 2 décadas, como foram os espaços que você trabalhou na perspectiva de gênero? Você encontrou uma rede de mulheres da qual pudesse receber apoio? Então, antes da GE, eu lembro que o meu era muito masculino. Então, desde a faculdade, na verdade, né? Porque eu fui fazer engenharia numa época que não tinham tantas mulheres cursando curso assim, né? Então, nós éramos poucas mulheres. Eu acho que, sei lá, na época, se eu me lembro, eu entrei na faculdade em 1994. Eu acho que nós éramos um grupo, assim, de 10 mulheres, se eu não me engano, na UERJ, né? Eu fiz graduação na UERJ também. E aí eu lembro que a gente se uniu muito, a gente era um pool de mulheres andando juntas, assim, né? Porque muito unidas, porque era muito diferente, era muito, muito masculino tudo, né? E aí depois os estágios, eu fui fazer um primeiro estágio em construção civil e eu acho que eu era a única mulher daquele projeto. Aí na UERJ eu tive a oportunidade de fundar a Hidros, né? Naquela época estava muito assim, acontecendo o empreendedorismo, né? Começando aquela coisa de empreendedorismo, e os engenheiros empreendedores, os alunos que queriam empreender, trabalhavam, muitos deles trabalhavam no que eles chamavam de empresa júnior. Então, era uma empresa de engenharia formada por estudantes, né, que faziam projetos para grandes empresas até, mas que eram todas, era uma empresa dos estudantes, dentro da faculdade. Né? Então, a gente fundava uma empresa e trabalhava junto com os professores no desenvolvimento dos projetos. A UERJ não tinha uma faculdade nessa época, desculpa, não tinha uma empresa júnior nessa época. Você via o FRJ tinha, a UF tinha, e aí a gente falou, pô, vamos fundar uma empresa júnior na UERJ, pô, a gente não tem. E aí eu tive essa oportunidade de fundar essa empresa junto com mais 3 amigos. A gente chamou essa empresa de Hidros, porque na época nós 4 fazíamos engenharia civil e a gente escolheu a ênfase em sanitária, engenharia sanitária e do meio ambiente, nessa época, né? A gente podia escolher entre 4 diferentes áreas dentro da engenharia civil, e a gente escolheu engenharia sanitária do meio ambiente e a gente quis deixar marcado ali no nome, Hidros, né, que é água, né? Então, por isso que ela se chama Hidros. E nessa época a gente fundou essa empresa e fizemos alguns projetos interessantes assim para outras, né, para grandes empresas. E uma das empresas que nos contratou foi uma empresa, ela nem existe mais, ela foi comprada agora, mas é um nome até famoso, eu não vou mencionar aqui, porque, né, não sei se tem algum problema, mas ela nos contratou para fazer um trabalho lá, um trabalho de revisão de departamento, revisão de custo, enfim. E aí a gente pegou um professor, né, da UERJ, e a gente foi fazer esse trabalho com eles. A gente ficou trabalhando com eles 8 meses nesse projeto, e eles nos contrataram para fazer um outro projeto depois, ou seja, a gente mandou super bem. E eu me lembro que uma vez eu estava lá com esse professor e nós fomos convidados para almoçar, né, com o time da diretoria e tal. E eram mais ou menos 20 pessoas no refeitório, fizeram uma mesa diferenciada para nós, né, e tal.
E quando acabou, eu me lembro que uma pessoa que trabalhava na cozinha, tal, uma senhora, veio falar comigo, falar, poxa, que legal, uma mulher representando a gente, temos essa, né, você é a única mulher aqui. E eu me dei conta, eu falei, caramba, realmente, tem 20 pessoas sentadas nessa mesa e só tem eu de mulher, né? E na época, assim, eu era uma estudante ainda. Então, eu lembro disso muito, assim, forte em mim, porque alguém da fábrica veio falar, né, uma coisa... E aí ela falou assim, isso foi mais ou menos assim, há 25 anos atrás, né? Isso aí eu acho que isso foi antes de eu me formar, eu ainda era estudante, foi lá pelo ano de 99, 2000. E hoje em dia, acredito que em muitas empresas existam políticas, né, de ascensão feminina. Na UERJ, na GE existe, né? Só posso falar pela GE, mas eu acredito que todas as empresas estejam nesse mesmo vamos botar assim, nessa mesma jornada, porque hoje isso é algo que o mercado exige de você, né? A questão da diversidade exige, o ESG, né, que está tão famoso hoje em dia, né, exige, né, essa coisa, o social, ele exige essa ascensão, mostrar que a empresa dá oportunidade para mulheres talentosas. Então, eu acredito que todas as empresas tenham isso, mas eu posso falar da GE. Na GE, a gente tem um grupo chamado Human Network, né? É um grupo de mulheres líderes, quer dizer, mulheres líderes ou mulheres né, talentosas lideram esse grupo, e nós ali podemos assim, procurar mentoring, procurar sugestões de quais são os próximos passos na carreira, como a gente vai ascender. Então, é um grupo assim, muito confortável, né? Onde mulheres podem dividir as dificuldades, os desafios, os planos de melhoria, ter um mentoring, entre outras coisas. Então, hoje, eu vejo assim, uma melhora enorme em relação a 25 anos atrás, quando eu comecei. Mas eu acho que ainda tem, obviamente, bastante espaço para a gente conquistar, e a gente vai conquistar. Isso é importante se ver representada, né? Como a moça lá na fábrica chamou, né? Importante a gente ver mulheres ocupando esses espaços, né? Todos os espaços, na verdade, espaços de liderança, inclusive, né? Isso é muito fundamental, absolutamente fundamental. Caroline, considerando toda a sua trajetória, né? Que habilidades você entende que seriam importantes para chegar na posição que você ocupa hoje? Mônica, eu vou falar o que eu falo para todo mundo que trabalha comigo, né? É muito importante, na minha opinião, que o profissional possa se comunicar, ou seja, o que vocês fazem, né, parte de comunicação, essa parte, esse podcast, isso aqui é muito importante, dar o conhecimento, se fazer entender, né? Eu acho que os grandes problemas hoje das grandes corporações é que a mensagem ela chega truncada. Eu não entendo direito e você também não entende, né, direito. A gente esse truncamento na comunicação ele realmente ele gera catástrofes na entrega do que a gente chama de deliverables, né, das expectativas, né? Então, a comunicação, um profissional se comunicar bem é uma coisa muito importante. E no mundo globalizado, eu acho que o que a gente tem que pensar ok, eu consigo me comunicar bem no meu idioma, mas eu preciso de um outro idioma também, né? Eu preciso ser capaz de me comunicar no idioma que as empresas globalizadas, né? Que as empresas que estão globalizadas, né? Se comunicam. E hoje, eu não sei se isso vai mudar, né? Mas hoje o idioma que nós usamos aí para se comunicar fora, né, fora do nosso espaço, é o inglês. Então, se você está trabalhando numa multinacional, o inglês ele é mínimo, é uma coisa mínima para você dominar e conseguir se comunicar. E aí eu vou até sair, né, não preciso nem falar de equipamentos médicos, né, da indústria de equipamentos médicos, vamos falar de cultura. Todo mundo falou, olha, a Fernanda Torres falando em francês, a Fernanda Torres falando em inglês.
é importante, né, você conseguir se comunicar em outros idiomas. E no idioma dos negócios, no idioma da academia, se você for perceber aqui, inclusive no meu mestrado, no doutorado, no pós-doc, a maior parte dos artigos realmente eles têm que estar em inglês, né? Eles vão estar em inglês, então você tem que dominar o inglês. Então, a minha dica, assim, o que eu, né, é realmente o domínio do inglês. É fundamental, e eu acho que isso pode abrir caminhos que talvez, sabe, você tendo mais experiência. Vou dar um exemplo, para mim mesmo, o meu inglês, ele me abriu caminhos e me fizeram, de repente, conseguir oportunidades que pessoas com mais experiência que eu tinha, mais preparadas do que eu estava, não puderam pegar porque não falavam inglês. E eu percebi isso. Porque a minha primeira pergunta era, poxa, mas vocês estão, assim, eu sou escolhida para essa oportunidade, mas, cara, tem uma pessoa aqui muito mais preparada que eu, mas não consegue se comunicar. Então, meninas, o que eu falo para vocês é, se comuniquem, preparem o inglês, trabalhem paralelamente com a formação de vocês, porque isso vai ser fundamental, vai ser um diferencial na carreira de vocês. Possibilitar ampliar, né, a sua rede de relacionamentos, conversar com várias pessoas, né, em outros idiomas, realmente é importante. Caroline, durante a sua trajetória, você acha que passou por dificuldades pelo fato de ser mulher? Você consegue identificar isso? Cara, com certeza, Mônica. Eu acho que toda mulher na minha idade passou por situações difíceis, principalmente em relação às posições de liderança, né, em ambientes que são constantemente dominados por homem, né. O que eu acho né, e que eu acho que é uma boa notícia, é que isso vem mudando. A gente teve a primeira presidenta eleita no México, né, primeira vez. A gente teve uma presidenta 2 vezes eleita no Brasil. E aí isso já mostra assim, né, uma mudança grande, né, uma quebra de paradigma. Kamala também tentou a presidência nos Estados Unidos. Eu hoje mesmo aqui no meu micromundo, né, na minha empresa, eu respondo para 2 mulheres incríveis. Então, assim, a líder de serviços da América Latina é uma mulher, a líder de International, que é a região que eu respondo dentro da GE, é uma mulher, uma francesa. Então, são 2 pessoas talentosíssimas e que estão recebendo assim, elas têm uma carga de responsabilidade enorme, né? Então, fico felicíssima, para mim é um exemplo, é uma coisa que me leva, assim, que eu vejo que, nossa, como as coisas estão mudando, como realmente as mulheres estão tomando o lugar que é delas, né? Que porque é o talento, no fundo, a gente tem que reconhecer o talento, né? E aí é isso, eu acho que vejo uma mudança positiva, como eu disse, eu acho que ainda tem muita coisa para a gente conquistar, e a gente está indo nesse caminho, e eu acredito que daqui para frente, assim, eu vejo muito positivamente essa ascensão das mulheres, mas com certeza, durante essa trajetória, eu tive aí altos e baixos, mas com resiliência, né, com força, acreditando no nosso talento, a gente consegue se estabilizar e concretizar a nossa carreira. Então, apesar das coisas estarem mudando, não acho que não vão haver dificuldades, e aqui eu queria deixar assim, uma mensagem que não abandonem, seguir em frente, força, resiliência, porque quando o talento existe, a oportunidade ela vai aparecer e ela vai ser dada. Então, tem que ter força e segurar, mesmo com as dificuldades. Muito legal, né? Vale aquela máxima, levanta, sacode a poeira, dá a volta por volta cima e por cima. continua, né? Isso aí. Não significa que não doa, né? Muitas vezes dói, a gente demora um pouquinho para se recuperar, mas não pode desistir por essas situações, né? De maneira alguma, exatamente. Bom, queria que a gente tá chegando aqui já no fim, né? Você tem uma carreira marcada por excelência, né? A gente já viu aqui ao longo
né, dessa nossa conversa. Eu queria que você trouxesse um pouco essa visão de futuro que você tem, né? Você é uma mulher super experiente, numa empresa grande, numa multinacional, está num cargo de liderança. Eu queria que você fizesse uma mensagem para o futuro, para essas jovens que têm interesse em desenvolver também uma carreira na engenharia, talvez não conhecesse essa área de equipamentos médicos, né? Essa sua trajetória, que é uma trajetória bem diferenciada. Queria que você deixasse, então, uma palavra para elas nesse sentido. Então, Mônica, eu estou na mesma empresa há 23 anos, né? Mas em nenhum momento eu me acomodei. Então parece assim, tá fazendo a mesma coisa em 23 anos fazendo a mesma coisa. Não, gente. Eu estou numa empresa que ela é muito grande, né? Então eu tive várias funções diferentes, né? Dentro desses 23 anos. Eu fiz várias coisas diferentes. Então, realmente, fica mais fácil você ficar num local 23 anos quando você não está fazendo a mesma coisa, né? Por 23 anos. Então, isso foi uma das coisas que me impulsionou, né? Eu fico numa posição 3 anos, eu mudo, vou fazer outra coisa completamente diferente, eu fico mais 5 anos, aí saio, fico 2 anos fazendo uma outra coisa. Então, eu tive, apesar de estar 23 anos no mesmo lugar, foram vários diferentes desafios, né? E aí, eu acho que, eu até uma época, eu troquei de área, só para vocês terem uma ideia. Como eu disse para vocês, sou apaixonada por essa área de segurança e meio ambiente, mas teve uma época que eu fui fazer 5 anos, eu fui gerir uns contratos, eu fui para a parte de operações, eu fui para o outro lado do tabuleiro para entender também como é que está desse outro lado, né? Porque a gente tem que trabalhar integrado, a gente tem que entender as dores, né? As dores de todas as áreas, porque às vezes o que é uma entrega minha, ou seja, uma métrica minha, de alguma maneira impacta na métrica de uma outra área, né? Então, entender como é que essas coisas andam, essa engrenagem é interessante. Então, por isso eu também fui trabalhar numa outra coisa dentro da mesma empresa, mas para poder ter essa outra visão também. Então, isso é uma coisa, eu acho que tentar diversificar, né? Tentar entender um pouquinho de tudo, tentar ser curioso. E, sabe, trabalho com meio ambiente e segurança, isso não quer dizer que eu não possa entender um pouco de finanças, que eu não possa entender um pouco de qualidade. Isso vai ajudar a fazer com que a engrenagem, que a gente azeite essa engrenagem, que essas coisas caminhem melhor, né? Que a empresa ganhe. Então, isso é uma coisa que eu sugiro, sejam curiosos, né? Tentem buscar conhecimento não só onde vocês estão, na área que vocês estão, mas também tentar entender como as outras áreas funcionam. Eu acho que isso é uma dica e é algo que eu gosto de fazer, algo que me ajuda e que me faz tomar umas decisões, assim, eu acho que mais assertivas, né? Outra coisa que eu acho é que o trabalho de excelência, ele exige dedicação, né? Ele exige disponibilidade. Eu acho que fazer tudo para ser ouvido, mas às vezes a gente também tem que saber calar, saber, cara, a gente não sabe tudo, deixa eu entender aqui melhor, deixa eu entender por que essa pessoa está me dando esse feedback, está falando isso, deixa eu entender esse problema melhor. Às vezes a gente é um pouco afoito, a gente tem a certeza da nossa a convicção, né, da nossa postura, né, do porquê, então a gente acha que tem que estar certo, a gente tem que vender aquilo, e às vezes não, às vezes é mais prudente entender o que a gente chama de big picture, né, que é a visão do todo, né, e então escutar eu acho que é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, né, eu sou sagitariana, eu tenho essa coisa de, tô certa, e cara, não, a maior parte das vezes eu não estou certa, a maior parte das vezes eu tenho que escutar mais e eu ainda estou aprendendo, é algo que eu ainda aprendo depois de 25 anos, tá bom, espera aqui um pouquinho, vamos entender melhor, vamos aprender, vamos escutar. Isso é uma outra coisa que eu acho que me ajuda também, né, a ter essa visão maior do todo e, de novo, com isso, poder tomar uma decisão mais assertiva. Então, eu acho que foi assim que eu fui traçando a minha carreira profissional, é assim que eu estou hoje, ainda aprendendo, como eu disse, mas a minha dica, então, seria, sejam curiosos, tentem sair um pouco da caixa que vocês estão inseridos, entender um pouquinho do todo, né, e sempre escutar. Eu acho que isso é importante. Ter uma visão global ali, né? Procurar ter uma visão global ali daquele meio onde você está inserido, de fato, é importante, né? E sempre com os ouvidos bem abertos, né? Isso aí, Mônica.
Então, a gente está aqui já bem na última questão. Queria que você deixasse um recado, um conselho, né, para as jovens que nos escutam e que desejam seguir na trilha da ciência. Então, meninas, jovens, mulheres, a minha dica para vocês é que vocês busquem algo que vocês gostem dentro da área que vocês escolheram. Gostem do que vocês façam. Assim, isso eu acho que é muito importante. Primeiro que vocês vão passar pelo menos 8 horas do dia fazendo isso, né? Então, já é uma coisa, assim, imagina fazer 1/3 do seu dia, assim, você investir em algo que você não é apaixonado, em algo que não mexe com você. Então, assim, tentem buscar dentro da área que vocês escolheram algo que realmente mexa vocês, né? Que toque o coração. Isso aí é uma coisa que eu acho que é imprescindível para qualquer pessoa que vise crescer, porque vai ser muito mais fácil você crescer sendo apaixonado pelo que você faz, fazendo aquilo com prazer, tendo curiosidade de buscar. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Quando você gosta do que você faz, quando você tem esse interesse, você quer mais, você tem sede de aprendizado, você quer crescer, o crescimento vai vir automaticamente, né? Então, eu acho que esse é a minha dica. Escolham uma área, busquem algo apaixonante dentro dessa área e o resto vai vir assim paralelo. E não se esqueçam do inglês, que é importante, você se comunicar bem, né? E com isso eu acho que vocês vão dominar o mundo. É isso aí. Muito bom. Então, Carolina, agora a gente vai para nosso momento ping-pong. Eu te faço uma pergunta e você dá uma resposta. Então, vamos lá. Uma música. Eu vou então falar uma atual aqui da atualidade. Quero falar uma da minha banda, mas aí também é puxar muita sardinha para o meu lado. Então, eu vou de Vem Doce, da Vanessa da Mata. Vanessa da Mata é uma cantora que eu adoro e essa música em especial eu acho muito legal. Ah, legal. Um livro? 100 Anos de Solidão, Garcia Marques. Eu amo esse livro. É enorme. Quando eu comecei a ler, tem muitos anos atrás que eu li, mas ele ficou na minha memória. Então, assim, não posso dizer outro, apesar de gostar de vários outros. Esse eu adoro. Super Gabo, né? Um filme? Tem um filme de 95 dos Países Baixos que eu vi quando eu era mais jovem e que eu fiquei assim alucinada por esse filme. Eu acabei vendo várias vezes. Ele se chama A Excêntrica Família de Antônia. Ele trata de tantos conflitos e de tantos, né, desafios que a vida traz, que ele tocou muito em mim. Então, apesar de ser um filminho mais antigo, eu acho que vale a pena botar ele aqui. Legal. Um lugar? Amo viajar, como eu disse, eu sou sagitariana. Para mim, não tem coisa melhor para fazer. Viajar, eu preciso viajar, faz parte aqui do meu ar. Pensei em vários lugares, mas eu acho que eu vou no lugar do coração, que é o meu refúgio, que é São Pedro da Serra. Eu adoro, ele fica aqui na Serra Carioca, logo acima de Lumiar. É um lugar que eu adoro estar, então vai para São Pedro da Serra. Que delícia. E uma mulher que você considere da hora? Pensei em várias, somos várias. Você, Mônica, são todas da hora aqui, pessoas incríveis fazendo esse projeto incrível. Mas eu tenho que escolher uma pessoa, então eu vou escolher uma pessoa que está muito nos holofotes agora, que é a Fernanda Torres. Pessoa engraçada, pessoa culta, pessoa engajada, pessoa, sabe, bem posicionada, assertiva. Então, estou super impressionada assim, com a Fernanda Torres. Então, decidi escolher ela aqui como mulher da hora. Isso, e ela é filha de outra mulher da hora, né? Vamos Super, essa combinar, mulher né? da hora, do tempo, de tudo, né? Fernanda Montenegro realmente uma coisa excepcional. Exatamente. Bom, Carolina, a gente está encerrando aqui esse papo maravilhoso, super gostoso, e nesse momento queria deixar, então, aberto para você, caso você queira complementar com alguma coisa, deixar mais alguma indicação, e para falar aí para as meninas. Na verdade, só de novo agradecer. Eu acho que amei, assim, quando vocês me chamaram, primeiro, de novo, a honra de estar aqui. Quando eu li o projeto, quando eu vi assim o impacto do projeto, apaixonante, muito legal o projeto. Parabéns por vocês estarem com essa iniciativa. Eu realmente espero que essas jovens, de alguma maneira, possam
usar um pouquinho do que a gente discutiu hoje, um pouquinho do que a gente conversou hoje, para ajudá-las nessa jornada, né, de construção de carreira. E não, só agradecer, dizer que eu estou aqui para, né, futuros bate-papos, futuras dúvidas, ou enfim, qualquer coisa que seja necessária, estou aí. E agradecer novamente, Mônica, parabéns pelo trabalho, e para as jovens, desejar muito boa sorte nessa caminhada, vai com o coração no que vocês gostam, no que vocês têm paixão, que com certeza vai dar certo. Muito bom. Então é isso, gente. A gente está ficando por aqui. Mas, bom, antes da gente dar tchau, queria pedir para vocês darem 5 estrelinhas lá nos nossos episódios. Podem clicar lá no sininho e seguir o nosso podcast, né, para serem avisados que toda terça, às 11 da manhã, a gente tem um episódio novo. Se vocês quiserem conhecer os nossos rostinhos, vai lá no canal do YouTube do Museu Ciência e Vida, que lá tem o videocast de cada episódio. Se inscreve também lá no nosso canal, deixa aquele like maroto para a gente e encaminha aqui o podcast para os seus amigos, né? E pode encaminhar para os inimigos também. O importante é que todo mundo ouça. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Quero agradecer imensamente a presença da Caroline, aqui esse tempo que ela passou conosco. Ela tem uma vida super corrida e ainda assim arrumou um tempinho para estar aqui conosco, trouxe palavras inspiradoras. E até o próximo episódio do Mulheres da Hora. Um beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada.